começar a contar aí. 3, 2, 1. Olá, queridos estudantes, eu sou o professor Biazon e agora eu estou aqui com a professora Priscila Paixão, que é coordenadora do curso de História aqui da EAD Unicesumar. E nada mais do que consultar uma historiadora para entendermos um pouco mais sobre patrimônio histórico, patrimônio material e algumas diferenças, até chegarmos ao tombamento, que é o assunto máximo que a gente vai tratar aqui. Tudo bem, professora? Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Professora, a gente está falando sobre o patrimônio. O Brasil é uma terra com muito patrimônio, mas talvez a gente precisa diferenciar um pouquinho o que é o patrimônio material, o que é o patrimônio imaterial e como eles convergem. Você poderia dar uma boa explicação como uma professora de história para a gente? Perfeito. Pessoal, na verdade, a gente tem um instituto responsável em cuidar de todo o patrimônio. Como você disse, professor, o Brasil é uma riqueza cultural, histórica, artística e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, ele foi criado ainda no governo de Getúlio Vargas e permanece até hoje. Ele é uma referência, inclusive, internacional, porque é de longa data todo esse cuidado com o patrimônio e por toda a riqueza que a gente tem no país. Mas é importante a gente pensar, quando a gente pensa no patrimônio, na diferenciação entre o que é um bem material ou um bem imaterial, correto? Bem, o bem material, ele é concreto, ele é tangível, né? Então, são as nossas edificações e esses bens materiais, eles podem ser divididos em bens móveis, que podem ser deslocados de um lugar para outro, assim como bens imóveis, a partir das próprias edificações, né? Já os bens imateriais, de cultura imaterial, são todos aqueles ligados às nossas expressões, aos nossos saberes, conhecimentos, e o que é muito fantástico, né? Porque aqui no nosso país, nas nossas diversas regiões, a gente tem uma riqueza formidável e que trata desde uma celebração até também uma forma de expressão, a capoeira, o frevo, as nossas próprias festividades que acontecem no país. A professora também é coordenadora do curso de Geografia EAD aqui da Unicesumar. E falando em geografia e de patrimônio imaterial, o Brasil, dentro dessas suas regionalizações, é riquíssimo, inclusive nessas expressões culturais, nessas expressões imateriais de norte a sul, de leste a oeste. Aí nós temos lá em cima o Bumba Meu Boi, nós temos o samba, nós temos o queijo mineiro. Então realmente nós somos privilegiados por termos tantas riquezas assim. Mas essas riquezas precisam estar patrimoniadas, precisam ser tombadas. Como funciona isso, professora? Perfeito. Como eu disse, é o próprio IPAM que cuida de toda parte do tombamento. Então, é dividido em registro, na verdade, registro, inventário e tombamento. Os bens imateriais que nós falamos há pouco diz respeito ao livro de registro, né? Então, é lá no livro de registro, conforme a sua categoria, é que vai ser ter esse registro, e esse registro, então, fica ali, uma vez que está no livro de registro, é considerado um patrimônio, que pode ser um patrimônio municipal, estadual, ou federal, ou até mundial. Mas aqui no nosso caso, a gente está pensando na nossa cultura, né? Na nossa cultura brasileira. Já o inventário diz respeito a uma metodologia de pesquisa que contribui para produzir conhecimento sobre a vida social, da cultura produzida por essa determinada sociedade. Que é gigante aqui. É gigantesco e que pode ser exemplificado através, por exemplo, de um bairro que tem toda uma característica muito peculiar, muito própria daquela comunidade, né? Vamos pensar lá na Lapa, lá no Rio de Janeiro, na Vila Madalena, em São Paulo, que tem características bastante singulares aqui do Brasil. Exatamente. Elas são exemplos típicos do que é produzido através do inventário. Então, ela não deixa de ser um bem imaterial ou material,
Mas aí, a partir dessa metodologia, ela vem sendo acrescentada enquanto inventariada como parte da nossa cultura e parte do nosso patrimônio. E aí a gente chega no tombamento, que é o mais conhecido por todos, né? Então, a ideia do tombamento, ele é o que ficou mais famoso, vamos assim dizer, mas tombamento significa exatamente registro. Mas é o que diferencia o patrimônio material de imaterial, é exatamente a forma de registro. Então, o imaterial fica registrado lá no livro do registro, nos livros do registro conforme as suas 4 categorias. Já os bens materiais, eles são tombados no livro do tombo. Então, num dos livros do tombo. Então, esses bens materiais, eles são tombados. E o mais importante de tudo isso, e bacana, é que qualquer pessoa física ou jurídica também pode solicitar o tombamento, inclusive dentro de lugares privados, não precisa ser necessariamente um lugar público, né? Então, qualquer pessoa pode solicitar. Quer dizer, não é só uma iniciativa do governo, mas também uma iniciativa das pessoas físicas e jurídicas que podem solicitar, por exemplo, Minas Gerais é uma das regiões, é um dos estados que temos mais patrimônios tombados, porque é patrimônio histórico, nós temos ali arquitetura bastante característica daquela área e vários desses imóveis foram patrimoniados, foram tombados para que pudessem ficar para a posteridade. Então, parte tanto da iniciativa do poder público quanto das pessoas. Exatamente, qualquer pessoa pode também solicitar, e a ideia é exatamente que isso vem ganhando muita força no Brasil hoje, a consciência de que todos somos partícipes dessa sociedade e nós somos também corresponsáveis pela preservação dos nossos patrimônios. E esse é um dos motivos pelos quais qualquer pessoa pode também solicitar o tombamento. Logicamente que uma vez solicitado, isso pode ser feito através da própria superintendência regional, dentro do Estado, ou próprio no IPHAN, ou ainda para o Ministério da Cultura. Uma vez feita enviada essa correspondência e solicitando, é encaminhado aberto um processo de administração e que vai passar por toda uma análise até que se identifique o valor que esse patrimônio tem para ser efetivamente tombado. O importante é que, uma vez tombado, esse patrimônio, então, ele tem que ser preservado, né? E é exatamente essa a iniciativa do tombamento, né? O tombamento permite o cuidado, o zelo por esse patrimônio. Inclusive, qualquer tipo de mudança, de alteração, só com autorização, né? Até para pintura, para conservação, tem que ser feita uma solicitação, pedindo, então, uma autorização para que a gente seja feito, até para manter as mesmas características. As cores, inclusive, não podem ser modificadas. Muito obrigado, professora. É uma aula dentro de uma aula. É sempre bom falar com quem estuda, com quem sabe. É isso que a gente incentiva vocês a fazerem. Querem mais informações? Temos ali uma infinidade de materiais didáticos para que você possa saber mais sobre o tombamento, inclusive sobre os materiais, sobre os bens patrimoniados, os bens tombados aqui do Brasil. Prof, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, e eu também faço um convite para que vocês também entrem no site do IPHAN, porque eu acho que é uma referência para a gente e que tem todo um conhecimento que vocês podem sim se aprofundar e se sentir corresponsáveis também por todos os nossos patrimônios. Pronto, já tem um dever de casa para que vocês possam fazer. Bora lá!